Oi, pessoal! Hoje nós vamos para a parte 3 da aula sobre exercício e a imunidade. E hoje nós vamos falar sobre receptores Toll-like 2 e 4 e como o exercício ativa a inflamação. Nós vimos no vídeo da parte 1 que quando o exercício é praticado regularmente, ele reduz a atividade inflamatória sistêmica do corpo e melhora a função imunológica. Hoje eu vou acrescentar aqui que quando o exercício faz parte da rotina, ele reduz a estimulação dos receptores Toll-like 2 e 4. Vocês já pararam para pensar como é que o sistema imune inato reconhece o que atacar e o que deixar em paz? Por que que esse sistema não ataca os alimentos que nós ingerimos? E por que que ele não ataca os nossos próprios órgãos? Os receptores Toll-like foram descobertos inicialmente na mosca da fruta, mas foram esses dois cientistas que descobriram a versão humana. Esses receptores atuam como a primeira linha de defesa do corpo e são eles que conseguem distinguir o que atacar e o que deixar em paz. Os seres humanos têm vários receptores Toll-like, que são capazes de reconhecer uma grande variedade de patógenos, como vírus, bactérias, fungos e protozoários. Esses receptores iniciam a resposta inflamatória depois que reconhecem os padrões moleculares associados aos patógenos. Os dois receptores que são ativados no exercício físico são o Toll-like 2, que reconhecem as bactérias gram-positivas e vários lipopeptídeos bacterianos, e o Toll-like 4, que reconhecem as bactérias gram-negativas e são específicos para o LPS. O LPS é uma endotoxina altamente tóxica e é derivada da membrana celular das bactérias gram-negativas. Os receptores Toll-like são proteínas transmembranas que iniciam a resposta inflamatória. Essas proteínas regulam diretamente a imunidade inata e adaptativa. Aqui na superfície contém repetições ricas em leucina e no citoplasma contém domínios de homologia do receptor Toll e L1-beta. O receptor Toll-like 4 reconhece o LPS com a cooperação de outras proteínas de ligação ao LPS, como a CD14 e a MD2. A MD2 ela permite que o Toll-like 4 responda ao LPS. A CD14 é uma proteína expressa principalmente por monócitos e macrófagos. Essa proteína é sensível ao LPS, mas ela não tem a capacidade de sinalização independente. Vejam que ela não tem um domínio. Por isso, é necessária uma interação física direta entre a CD14 e o complexo Toll-like 4-MD2. Os receptores Toll-like 2 e 4 são encontrados nas células imunes, mas também em células não imunes. O Toll-like 4 é encontrado em vários tecidos, mas é particularmente abundante no tecido adiposo, fígado e músculo esquelético. Esse trabalho de 2020 mostrou o mecanismo de reconhecimento do LPS pelos receptores Toll-like 4. A proteína sérica LBP liga o monômero do LPS e entrega esse monômero a uma molécula de CD14, que pode ser solúvel ou ligada à membrana. A CD14 transfere o LPS para o complexo Toll-like 4-MD2, ocorrendo a homodimerização do receptor. Essa alteração na conformação leva à dimerização do domínio do receptor no citoplasma. Após a estimulação,
o receptor Toll-like 4 recruta proteínas adaptadoras e ativa o NF-κB, que é transportado para o núcleo da célula, iniciando a transcrição de citocinas pró-inflamatórias. Alguns fatores aumentam o LPS no corpo. O consumo excessivo de álcool, por exemplo, aumenta o LPS, que é reconhecido pela CD14 e pelo complexo Toll-like 4-MD2. Essa ligação ativa os macrófagos residentes no fígado, também conhecidos como células de Kupffer, e os hepatócitos, iniciando aí uma cascata inflamatória. Alguns estudos sugerem que o LPS é absorvido primeiro pelas células de Kupffer e depois pelos hepatócitos. Se o estímulo persistir, a inflamação pode causar danos ao tecido hepático. Além do consumo excessivo de álcool, outros fatores aumentam o LPS, como o desequilíbrio da flora intestinal, resíduos ácidos, sobrecarga hormonal, doenças crônicas e o processo de envelhecimento. Esse trabalho analisou os receptores Toll-like 4 no tecido adiposo. Os ratos foram treinados 11 semanas em esteira e foram divididos nos grupos controle, treinados, overtrainer e recuperação do overtrainer. No grupo treinado, houve a redução nos níveis dos receptores Toll-like 4 e na NF-κB. No grupo overtrainer e recuperação do overtrainer, ocorreu aumento nos níveis do Toll-like 4, na NF-κB, IL-6, IL-10 e corticosterona, e ocorreu uma redução no desempenho. No grupo overtrainer, ainda ocorreu um aumento no LPS e no grupo recuperação do overtrainer, reduziu a testosterona. Esse trabalho analisou os receptores Toll-like 4 no tecido muscular. Os grupos foram divididos em adultos e idosos que treinaram 16 semanas em bicicleta ergométrica. A intensidade, a duração e o número de sessões foram gradualmente aumentados. Nos idosos, ocorreu aumento nos níveis dos receptores Toll-like 4, aumento na NF-κB, na sensibilidade à insulina, aumentou também o LPS e a perda muscular. Esse trabalho foi publicado por mim e pelos colegas do laboratório. A nossa pergunta inicial era se o exercício físico seria inflamatório, analisando as vias do Toll-like 2 e 4, e se isso fosse verdade, que tipo de exercício teria um potencial mais inflamatório. Então, nós verificamos o efeito do exercício aeróbio, agudo e crônico, resistido, agudo e crônico, e exercícios combinados, ou seja, aqueles que combinam exercícios aeróbios e resistidos na mesma sessão. Analisamos os trabalhos feitos com roedores e humanos e escolhemos os receptores Toll-like 2 e 4 porque eles são ativados pelo exercício físico. Eu precisaria de outra aula só para falar sobre a metodologia, mas resumidamente foram encontrados 1.548 artigos com as palavras-chave definidas e após aplicar os critérios de exclusão, 39 artigos foram elegíveis para esse estudo. Dos 39 artigos, 13 foram feitos em roedores e 26 em humanos. Nos artigos analisados, nós podemos ver aqui na cor azul que houve um aumento nos níveis dos receptores Toll-like 2 e 4 no exercício aeróbio agudo e também no exercício aeróbio crônico. Com relação aos exercícios aeróbios, o nosso trabalho concluiu que a intensidade do exercício é um fator crucial. Melhores respostas foram alcançadas sob intensidades moderadas.
E ainda, as sessões agudas são mais inflamatórias do que as sessões regulares. O estudo mostrou que o exercício resistido reduziu os níveis dos receptores Toll-like 2 e 4, reduziu citocinas pró-inflamatórias como TNF-alfa e aumentou a IL-10, que é uma citocina anti-inflamatória. No nosso trabalho, o exercício combinado apresentou os melhores resultados, considerando a via dos receptores Toll-like 2 e 4. Provavelmente porque os efeitos colaterais negativos do exercício aeróbio podem ser superados pelo impacto positivo do exercício resistido. Essas são as conclusões gerais do nosso trabalho. O exercício físico reduziu os níveis dos receptores Toll-like 2 e 4 em 54% dos artigos analisados. O exercício aeróbio é potencialmente inflamatório. E o exercício físico é uma estratégia indispensável no tratamento de várias doenças. No músculo esquelético, os receptores Toll-like 2 e 4 são encontrados tanto na membrana dos macrófagos residentes como na membrana dos miócitos. No exercício aeróbio extenuante, ocorre aumento de hormônios estressores, como cortisol, e aumento do LPS, que ativa os receptores Toll-like 2 e 4, mas principalmente o 4. Com a estimulação desses receptores, a NF-κB é ativada e transportada para o núcleo, aumentando a transcrição de citocinas pró-inflamatórias. Além disso, o estresse oxidativo mitocondrial aumenta as espécies reativas de oxigênio, que também estimulam a inflamação. Já o exercício aeróbio moderado reduz a estimulação desses receptores e outra via de sinalização é ativada com a produção de citocinas anti-inflamatórias, como a IL-10. Em resumo, com base no que nós vimos aqui, os exercícios extenuantes e prolongados, eles podem ser feitos, mas por pessoas que já estão adaptadas e que não tenham nenhum tipo de restrição. Além disso, é essencial seguir uma periodização, ou seja, deve-se organizar cada etapa do treinamento, justamente para evitar a ocorrência de eventos imunossupressores e para minimizar a ativação dessas vias inflamatórias. Se gostou, inscreva-se no canal. Muito obrigada e até a próxima aula.